O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer deformar ou, em certos casos, dissimular a verdade, ou o que se acredita ser a verdade. Tal espécie de mentira desempenha um papel muito importante na vida. Há, porém, formas muito piores de mentir, as que o homem diz sem saber que mente. Já lhes disse que em nosso estado atual não podemos conhecer a verdade e que somente nos é dado conhecê-la no estado de consciência objetiva. Como podemos então mentir? Parece haver aí uma contradição, mas na realidade não existe nenhuma. Não podemos conhecer a verdade, não podemos fingir conhecê-la. E mentir é isso. A mentira preenche nossa vida toda. As pessoas aparentam saber tudo sobre Deus, a vida futura, o universo, as origens do homem, a evolução e sobre todas as coisas. Mas na realidade, nada sabem, nem sequer sobre si mesmas. E cada vez que falam de algo que não conhecem, como se o conhecessem, elas mentem. Então, o estudo da mentira torna-se a importância primordial em psicologia. Isso poderia até conduzir a esta terceira definição de psicologia. A psicologia é o estudo da mentira. A psicologia dá particular atenção às mentiras que o homem conta sobre si mesmo. Essas mentiras tornam muito difícil o estudo do homem. Tal como o homem não é um artigo autêntico. É a imitação de algo e até mesmo uma péssima imitação. Imaginem que um sábio de um planeta distante receba da Terra amostra de flores artificiais, sem nada saber sobre as flores verdadeiras. Para ele será extremamente difícil defini-las, explicar sua forma, suas cores, os materiais de que são feitas, algodão, arame, papel colorido, e classificá-las de um modo qualquer. Com relação ao homem, a psicologia encontra-se em situação totalmente análoga. É obrigada a estudar um homem artificial sem conhecer o homem real. É evidente que não é fácil estudar um ser como o homem, que não sabe ele próprio o que é real, o que é imaginário nele mesmo. De modo que a psicologia deve começar por estabelecer distinção entre o real e o imaginário no homem. É impossível estudar o homem como um todo, enquanto ele está dividido em duas partes. Uma que em certos casos pode ser quase inteiramente real e outra que em certos casos pode ser quase inteiramente imaginária. Na maioria dos homens comuns, essas duas partes estão entremescladas e não é fácil distingui-las, se bem que cada uma delas esteja presente e cada uma possua significação e efeitos particulares. No sistema que estudamos, essas duas partes são chamadas essência e personalidade. A essência é o que é inato no homem. A personalidade é o que é adquirido. A essência é seu bem próprio, o que é dele. A personalidade é o que não é dele. A essência não pode perder-se, não pode ser modificada nem degradada tão rapidamente como a personalidade. A personalidade pode ser modificada quase por completo com uma mudança de circunstâncias. Pode perder-se ou deteriorar-se facilmente. Se tento descrever o que é a essência, devo dizer, antes de tudo, que é a base da estrutura física e psíquica do homem. Por exemplo, um homem é por natureza o que se chama de bom marinheiro e outro não é. Um tem ouvido musical e o outro não tem. Um tem o dom das línguas e o outro carece dele. Eis aí a essência. A personalidade é tudo que pode ser aprendido de um modo ou de outro. Em linguagem corrente, consciente ou inconscientemente. Na maioria dos casos, inconscientemente significa por imitação, desempenhando a imitação, de fato, um papel muito importante na construção da personalidade. Mesmo nas funções instintivas, que por natureza deveriam ser isentas da personalidade, existem geralmente muitos gostos adquiridos. Isto é, toda espécie de eu gosto e eu não gosto, artificiais, adquiridos todos por imitação ou imaginação. Esses gosto e não gosto artificiais desempenham um papel muito importante e desastroso na vida do homem. Por natureza, o homem deveria gostar do que é bom para ele e detestar o que é mal para ele.
E assim é, enquanto a essência domina a personalidade, como deveria fazê-lo, ou, dito de outro modo, enquanto o homem é são e normal. Mas quando a personalidade começa a dominar a essência, e o homem já é menos são, começa a gostar do que é mal para ele e a detestar o que lhe é bom. E aqui tocamos no que pode correr o risco de ser falseado em primeiro lugar, nas relações entre a essência e a personalidade. Normalmente a essência deve dominar a personalidade e a personalidade pode ser então muito útil. Mas quando a personalidade domina a essência, isso acarreta os piores resultados.